podcasts. Aqui eu uso um software da Adobe no meu computador para fazer os do Marisia, mas eu vou mostrar para vocês uma ferramenta totalmente online que vocês conseguem criar aí os podcasts da preferência de vocês. Não é difícil, é super simples através dessa plataforma, que apesar de algumas limitações, ela consegue suprir bem as necessidades básicas da construção de um podcast. É a Anchor, né? Então estou aqui já na plataforma. E aí eu vou fazer o login aqui utilizando a conta Google. Que é que eu sugiro como é que vocês façam, já que vocês não vão precisar aí aprovar por e-mail, já que vocês vão fazer login na conta de vocês do Google. Como minha conta já está logada aqui, ele entrou direto, tá? Mas vocês vão precisar digitar o nome da conta Google e a senha de vocês, que eu sugiro que vocês usem até o do próprio Marisia. Antes de tudo, vamos ver aqui as configurações. Nessas configurações aqui, eu vou colocar um nome qualquer, sei lá, GTcast, né? Podcast de Gabriel Tarrão. Bom, temos aqui o básico, né? Então vou criar aqui uma arte, que você pode mandar uma arte do seu computador. Você pode escolher aqui para que ele faça automaticamente um para você. Ou seja, você consegue aqui colocar o seu podcast, escolhendo a fonte, escolhendo como é que você vai aplicar, você vai criar uma arte aqui para o seu próprio podcast. Então, deixa ele só atualizar aqui, que aí vocês podem personalizar a própria capa do podcast de vocês. Então vai estar aqui a minha capa, um pouco escura e tal. E aí eu escolho a categoria, né? Posso colocar aqui educação e a linguagem, que aí eu vou colocar aqui o português do Brasil. Então a gente vai... aqui é sobre mim, eu posso colocar aqui o meu nome. Né? Se eu tiver um site, eu coloco um site. E aqui eu crio a minha URL personalizada. Né? Então, vou colocar aqui GTcast. Não sei se esse nome vai ser permitido, porque pode ser que tenha já o nome assim. Aqui, se você tiver, você pode adicionar redes sociais. E aí eu vou salvar. Tá? Salvei, fiz as configurações iniciais do meu podcast, então eu posso criar já um novo episódio. Clique aqui em novo episódio. Então aqui é a plataforma super simples que vocês têm para poder criar um podcast dentro da Anchor, tá? Então, nessa primeira aqui vocês gravam, vocês podem gravar diretamente do computador ou do celular, caso vocês utilizem um celular para produzir o podcast. Então o aplicativo permite que vocês gravem direto do celular. Aqui é para vocês receber mensagens de ouvintes do podcast. No caso de vocês, como ainda não tem isso, vocês não vão utilizar muito, mas essa aba aqui é para que vocês recebam mensagens de pessoas de áudio de até 2 minutos e consigam responder essas mensagens diretamente do podcast. Esse aqui é para você reutilizar outros áudios que você utilizou em outros momentos no podcast. Então, se você usou um áudio no primeiro podcast, você quiser usar no 10º, você consegue através dessa aba aqui. Não vai aparecer nada pra gente porque é o primeiro episódio que eu estou gravando desse podcast. E aqui você tem efeitos, transições, né, que são músicas gratuitas que o próprio aplicativo ele oferece para você colocar dentro do seu podcast e encorpar, né, a produção dele. Para a gente começar com qualquer coisa, a gente precisa de um áudio base, que aí você pode gravar aqui nesse record, ou você pode fazer o upload, que aí é clicando aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Clique para fazer o upload ou colocar os arquivos aqui, né? Então você pode clicar ou você pode arrastar os arquivos diretamente. Então eu tenho aqui um áudio que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como a gente utiliza. Então vou gravar aqui, eu não sei nem se vai gravar, porque como o meu áudio está sendo utilizado para gravar esse tutorial, não sei se o microfone consegue captar diretamente para o Anchor, mas eu vou tentar aqui, se rolar, a gente vê. Então aqui, abrir o microfone, ele vai escolher aqui um microfone, você pode escolher, né, de acordo com os microfones que você tem disponíveis no seu computador, ou no seu celular, no caso vai ser só um, né, porque vai ser o que está conectado ao seu celular, ou o microfone interno. E aqui eu vou começar a gravar.
Então estou gravando aqui, ele já tá obtendo tudo que eu estou falando aqui, tá certo? Então estou falando para vocês, óbvio que não vai fazer sentido para o podcast, mas ele está captando o meu áudio aqui, falado pelo próprio computador, tá certo? Então eu vou gravar esse aqui primeiro e depois eu vou gravar um que é de acordo com o podcast para vocês sentirem como é que funciona. Depois que eu termino de gravar, ele demora um tempinho aqui, que é o tempo que ele está fazendo ali o processamento do áudio para poder você conseguir editar o áudio dentro da própria plataforma. Então você gravou, mas ele leva um tempinho aí, alguns segundos, talvez alguns minutos, a depender do tamanho do áudio, para processar. Então você vê aqui que ele já processou. Se eu der play aqui, não sei se captou o áudio, mas se eu der play, ele vai mostrar tudo que eu falei. Gravar. Tá. Então estou gravando aqui, ele já tá obtendo tudo que eu estou falando aqui, tá certo? Então estou falando para vocês. Então você pode perceber que ele gravou o que eu estava falando para vocês, aqui diretamente, tá? Eu vou fazer uma gravação como se fosse o início de um podcast agora, para mostrar para vocês aí algumas outras funcionalidades, tá certo? Vou fazer um áudiozinho de 10 segundos, como se eu estivesse começando um podcast, e aí já fazendo essa gravação, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui para a gente testar como é que funciona. Olá galera, tudo bem? Esse é o nosso podcast de teste do Marisia, que vai ensinar para os alunos como se fazer podcasts. Pronto, terminei o meu áudio falando como se fosse o meu podcast para ensinar vocês a fazerem podcast. Ele está passando pelo mesmo processo aqui de conversão, processamento, upload. E aí quando ele ficar disponível assim como esse, a gente vai poder adicionar. Esse quadrado aqui, onde tem aqui o seu episódio, ele é onde a gente vai ter o episódio de fato editado. Então a gente tem aqui do lado esquerdo a aba de edição e do lado direito o próprio episódio, onde a gente vai adicionar os fragmentos. Então digamos que essa aqui é a chamada inicial. Então vou dar play aqui para vocês ouvirem. Olá galera, tudo bem? Esse é o nosso podcast de teste do Marisia, que vai ensinar para os alunos como se fazer podcasts. Pronto. Essa aí seria mais ou menos como uma chamada inicial do meu projeto. Mas aí o áudio só ele fica muito vazio. Por isso ele tem aqui, ó, adicionar plano de fundo com música. E aí você vai poder escolher de acordo com o estilo que você quer o podcast. Então se eu quiser uma música eletrônica, eu posso ouvir aqui as músicas dando play, ó. Então tem vários tipos aqui. Vou escolher aqui um calmo, tá? Esse primeiro aqui. Pronto. Aí quando eu escolho essa música aqui, eu seleciono, ele aparece aqui e você já pode ver a previsão de como ele fica com o seu áudio. E ajustar o volume aqui de acordo com o que você quer. Então se eu clicar play aqui, ele vai botar a música e o meu áudio para tocar junto. Olá galera, tudo bem? Esse é o nosso podcast de teste do Marisia, que vai ensinar para os alunos como se fazer podcasts. Observem que aqui eu posso reduzir ou aumentar o volume da música, tá certo? E aí quando eu fizer isso, eu aplico aqui. E ao aplicar, ele cria um novo áudio, ele não exclui o meu áudio antigo sem a música, ou seja, se você quiser eventualmente usar uma outra música, você pode utilizar. Eu vou apagar esse primeiro aqui, porque a gente não utilizou ele. Mas se você quiser, você vai poder utilizar o episódio aqui, o áudio que você fez inicialmente com a música, tá certo? Então aqui se eu der play vai ser o meu áudio com a música. Olá galera, tudo bem? Esse é o nosso podcast. Então pronto, aqui eu posso colocar o nome, tá vendo? Então aqui ó, chamada inicial do podcast, porque eu me organizo para fazer para casar a parte dos podcasts. E aí eu posso tanto arrastar ele para cá, quanto clicar aqui nesse maisinho que é adicionar para o episódio, tá certo? O legal é que eu posso aqui também baixar cada fragmento. Então se eu quiser pegar os fragmentos e editar em uma outra plataforma, eu consigo fazer esse download também, tá certo? Pois bem, então a gente tem aqui a chamada inicial e digamos que depois dessa chamada inicial a gente queira fazer aí uma transição para chamada para o assunto. Então eu vou pegar aqui uma transição qualquer
Pronto, essa aqui. Gostei dessa transição aqui, essa terceira. Eu vou apertar nesse mais aqui e ele já tem uma transição aqui no meu podcast, tá certo? E aí depois disso, digamos que eu vou adicionar um áudio que eu gravei no computador para poder completar aqui e a gente ter essa completude aí do podcast. Então eu vou clicar aqui no upload, tá certo? Aqui na mesa eu já separei alguma coisa sobre tutorial podcast. Vamos lá, tem um áudio aqui meu, qualquer. Ele fez aqui o upload do áudio. Ele vai processar aqui o áudio. Foi um áudio que eu gravei no meu celular, tá, gente? Então eu gravei no meu celular, passei para o computador e aí eu estou usando aqui. Mas, enfim, vocês podem pegar áudios que já estão no computador de vocês ou músicas da internet, qualquer coisa do tipo, tendo cuidado, obviamente, com as questões de direitos autorais. E aí aqui eu tenho o meu áudio. Hoje nós vamos falar aqui com ele, que é um grande especialista nesse assunto, sobre o nosso tema de hoje. Pronto. Que meio que seria para a gente convidar, e aí eu vou passar ele lá para o final, porque ele vem depois da transição. Então eu arrastei ele aqui para o final e vou adicionar uma outra música aqui, tá? No fundo, para poder compor aí o meu áudio, tá certo? Vou baixar aqui um pouco mais e vou aplicar. Então, a partir do momento que eu apliquei isso dentro do meu áudio gravado, eu posso escutar a sequência do meu podcast. Então aqui ele mostra o tempo que está tendo de podcast já. Então estou tendo 40 segundos de podcast. Ou seja, você pode controlar o quanto você está desenvolvendo. E aí, quando eu coloco aqui em preview, eu consigo ouvir tudo. Observe. Olá galera, tudo bem? Esse é o nosso podcast de teste do Marisia, que vai ensinar para os alunos como se fazer podcasts. Hoje nós vamos falar aqui com ele, que é um grande especialista nesse assunto, sobre o nosso tema de hoje. Deu para entender? Então você fazendo essas composições, é óbvio que eu não vou montar aqui um podcast inteiro de teste, mas vocês entenderem essas funções básicas, vocês já conseguem fazer um podcast de muita qualidade, tá? Tem que ter atenção à gravação do áudio, tem que ter atenção à qualidade que você está aplicando na hora de gravar, mas no geral é muito simples, é colocar o áudio em cima, colocar uma música de fundo, fazer as composições certas de transição e ter criatividade para você adicionar um áudio, adicionar uma notícia, adicionar um meme, às vezes um meme pode caber. Então tudo isso vai de acordo com a criatividade que vocês vão ter para montar o podcast, porque a ferramenta ela proporciona todas as possibilidades aqui que você pode adicionar. Então eu criei aqui meu episódio, vou aqui salvei o meu episódio, e aí eu vou dar um título para ele. Vou colocar aqui episódio de teste, certo? Então esse episódio é para testar a plataforma. Pronto. E aí você pode escolher aqui se você quer publicar agora ou se você quer agendar a publicação. E aí que você coloca temporada 1, episódio número 1, enfim, você pode personalizar isso, tá certo? E aí você pode botar uma imagem para cada episódio ou manter a imagem do seu podcast em todos os episódios. Aqui você pode salvar como um rascunho ou você pode publicar agora. Eu vou clicar aqui em publicar agora. E a partir de agora aqui o meu podcast ele tem aqui um episódio já publicado. Então, se eu for aqui no meu dashboard, que é onde eu estou, na verdade, já estou no meu dashboard. Então, vamos lá. Pronto, meu dashboard aqui, ele vai mostrar detalhes aqui sobre o meu podcast, mas aqui nos episódios você já vai poder ver que eu tenho aqui o primeiro episódio, que é o episódio de teste. Então, ele já vai aparecer aqui, enfim, como uma possibilidade. E aí, vamos lá. Você fez o episódio. Para compartilhar com a professora, você pode simplesmente copiar esse link público aqui,
Você copiou ele aqui e você pode colar. Se eu colar aqui no meu navegador, vou colar até em outra aba aqui, que é uma aba que eu estou usando, que não está logada no podcast. E aí ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Então a pessoa vai poder dar play aqui e o podcast já vai aparecer aqui, ó. Olá galera, tudo bem? Esse é o nosso podcast. Perceberam? Então aqui você já consegue distribuir o podcast para quem você quiser, tá? Agora eu vou ensinar uma parada que é para você conseguir distribuir o podcast à medida do que você precisar, tá certo? Vou aqui no dashboard do meu podcast. Não sei como exatamente a Mila vai organizar, se ela vai querer que a gente bote podcast, que vocês botem podcast todo num lugar só, se cada um cria uma conta, não sei, mas aqui dentro de uma conta de podcast você pode mandar esse podcast para todo mundo, então distribuir para todo mundo. Então aqui, ó, clicando nisso aqui, ó, distribuir para todo mundo, você vai aparecer os detalhes que você quer continuar. E aí você quer, sim, quero distribuir meu podcast. Quero que todo mundo utilize. Aqui você quer, e aí automaticamente ele cria os links com as plataformas, tá certo? Eu não sei exatamente a eficácia disso, porque eu nunca realizei através do Anchor. Porque o do Marisa eu realizo dentro do próprio Spotify, dentro do Deezer, que é possível também fazer manualmente. Você entra no site, tem um site do Spotify, do Deezer, que é podcasters.spotify.com, podcasters.deezer.com, que aí você acessa e você cola uma coisa chamada RSS Feed. É um feed que tudo que você publicar aqui no Anchor, ele vai automaticamente mandar para os outros agregadores de podcast, tá certo? Eu vou até mostrar esse link para vocês depois. Aqui é para você fazer monetização, então, para você ganhar dinheiro com podcast, né? Tem uma série de critérios que você tem que atender. Eu vou colocar não aqui por enquanto, porque não é o foco do nosso projeto. E aqui ele tem uma forma de você ganhar ouvintes, que aí é para você divulgar o seu podcast, tá certo? Então aqui, ó, observe que ele já apareceu aqui, disponível em uma plataforma. Se você clicar aqui, ó, ele vai aparecer o seu feed, tá vendo aqui esse link? Esse link aqui é o que você copia para poder colocar lá na aba de podcasts do Spotify. Teoricamente, através dessa função aqui da Anchor, você não precisa fazer isso com o Spotify. Inclusive porque essa plataforma Anchor foi comprada pelo Spotify. Então você vê aqui que ele já criou um link do Spotify como se fosse do meu novo podcast. Provavelmente não vai aparecer ainda porque ele passa por aprovação do Spotify para ser publicado. Então é possível que a equipe de aprovação do Spotify olhe lá, veja que é uma conta de teste, né, um podcast que está testando, e não aprove, tá certo? Mas se o seu podcast for um podcast oficial, com conteúdo, ele vai aprovar e automaticamente ele vai aparecer nesse link que ele já disponibilizou aqui para você, tá certo? A distribuição em outros lugares, ela é mediante uma configuração específica, que eu não vou explicar aqui agora, mas que se vocês tiverem interesse a gente pode conversar depois. Tá certo? Assim vocês conseguem fazer o podcast de vocês, fazer o trabalho diferente de vocês e o principal, descobrir uma nova forma de produzir conteúdo. Hoje em dia isso é muito importante, você saber como produzir conteúdos na internet. E o podcast é um dos mercados que mais crescem no mundo. Então vocês estão aprendendo uma coisa muito importante. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas.